eu acho que o Corinthians tem um baita de um time nas mãos. Time, não tô falando de elenco. Cara, porra, o Cássio, beleza? Nunca mais vai ser o Cássio de 2012, é uma coisa óbvia, mas é o Cássio. O Cássio é o Cássio. Fagner é uma piada de jogador, joga muito, é o melhor lateral do Brasil, não sei quanto tempo faz, mais de 5 anos. O João Vitor, que não é pra mim nem reflexo do que foi temporada passada, o Raul que tá pedindo passagem, a lateral esquerda é cozida, mas eu prefiro ainda o Fábio Santos do que o Piton, que não parece. Aí do meio pra frente, velho, é Maicon, é Paulinho que tá numa fase muito ruim, mas é o Paulinho, Renato Augusto, o William, Roger Guedes, pô, os macacos velho, os caras bom. Por que o Corinthians tá jogando mal, velho? Porque eu acho que assim, primeiro que ainda não deu liga, pra mim tá claro isso é o tempo que dá. Você pega o Palmeiras hoje, é um time que ele é entrosado até pra fazer a falta. Ele sabe o momento de bater, de parar uma jogada, ele sabe o momento de cair no chão pra descansar ou tomando uma pressão para acalmar o jogo. Os caras sabem tudo. A maneira que ele se comporta é um entrosamento para tudo. E no caso do Corinthians, cara, você tá indo pro seu terceiro treinador no banco de reservas, nós estamos em abril. Fernando Lázaro, Silvinho, como interino, Fernando Lázaro, né, o Silvinho e o Vitor Pereira. Você traz 6 profissionais portugueses que estão desembarcaram no Brasil, em São Paulo. Eles estão tendo que se adaptar a 1000 coisas ao mesmo tempo, além de consertar o time, de ajeitar o time. O cara está se adaptando ao clima, ao nosso trânsito, à cidade, aos adversários. Viagens. À viagem, ao nosso calendário, aos funcionários, aos jogadores brasileiros que são mimados pra caramba, aos caras entendendo qual é a personalidade de cada um. Puto, o Roger Guedes é um cara que se eu não tomar conta aqui, tratar ele com carinho, ele vai explodir contra mim. O William é um cara muito cegado, esse daí eu já não preciso se preocupar mesmo, ele não vai falar nada. Ou seja, o cara tá se adaptando a 1000 coisas ao mesmo tempo, e você tem que acertar o time, viu? Então, você imagina, ele tá com 57 dias agora no Corinthians. Desde o primeiro treino, 28 de fevereiro, até hoje, 57 dias, 12 jogos. E até eu fui levantar lá, deu 40 treinos dentro desses 57, com 12 jogos. Um dia que perdeu viajando e 4 dias de folga. Esse foi o Vitor Pereira e sua comissão técnica. Então, é um tempo muito curto. Só que o calendário tá aí, os jogos estão aí, a pressão tá aí. Você contratou, cara, como você disse, jogadores de nome, mas com uma idade mais avançada, que não suportam o calendário que a gente está vivendo. E você teve uma comissão técnica que decidiu depois do Botafogo, ok, não tenho mais condição de colocar todos eles em todos os jogos, vou começar a revezar. E começa um rodízio. E os jogadores, como eles absorvem isso? Eles estão felizes? É o tempo que vai dizer. Mas chega uma hora que o Renato vai falar, eu fiquei 2 jogos fora, 1 jogo e meio, agora eu queria jogar, eu tô bem. Mas, você tá bem pro sábado, mas na terça você não vai estar bem. Não que ele não vá conseguir jogar os 2 jogos, ele vai jogar. Só que o primeiro ele vai ter uma intensidade, na terça ele já não vai estar bem. Então, o que aconteceu, por exemplo, semana passada, ele joga com o Cali, e aí troca um monte de gente no Avaí, só que ele joga um péssimo 45 minutos, ele sai no intervalo, ele não pegou na bola. A cabeça pensava, o corpo não executava. A cabeça pensava, o corpo... Ou seja, a quarta e o sábado para ele matou o sábado dele. Ele não conseguiu jogar assim, ele foi lá, deu uns passos, mas ele não foi o Renato Augusto contra o Avaí. Ele sentiu e saiu no intervalo. Então, por mais que esses caras tenham muita qualidade, e aí vem a frase do Abel na minha cabeça, o futebol mudou. Ele fala alguma coisa assim, o futebol mudou, a parte técnica hoje ela ajuda, mas ela não é tudo. Hoje ele é muito mais físico do que técnico, e aquilo ficou muito na minha cabeça. O futebol mudou e as pessoas têm que perceber. Então você tem o Rony hoje no Palmeiras, que tecnicamente ele é muito pior do que vários jogadores do Corinthians, só que o físico desse cara, o que ele consegue contribuir para o time, talvez uns 20 jogadores do Corinthians não conseguem fazer. E no futebol de hoje, que se corre de 10 a 13 quilômetros por jogo, o Rony vai ser muito importante. Como o Abel disse, se o Rony tivesse a técnica, do William, ele estaria no Real Madrid e não no Palmeiras. Mas ele é o Rony, então ele tem a sua dificuldade técnica, mas o que ele se entrega, o que ele se mata, ele vai se virar bem no nosso futebol e vai fazer ótimos jogos. Então, o que o Corinthians acho que falta é ter um time um pouco mais jovem, de caras bons como esse que você disse,
mas com caras. Hoje nós estamos falando basicamente, se você colocar todo mundo que a torcida quer e tal, por nome, de 8 de 11 acima de 30 anos. Como que você vai conviver com um time de 8 de 11 acima de 30? Da quarta e domingo. Jogou sábado, vai jogar terça? Se você põe os mesmos jogadores, você não anda em campo. Então, eu acho que o Corinthians entrou nessa sinuca de bico. Eu tenho caras bons, mas que não aguentam todos os jogos. E o treinador está no meio disso tudo, se adaptando a 1000 coisas e ainda tentando entrosar esse time aí com molecada, que também não estava tão bem preparada. A molecada do Corinthians não sobe como a molecada hoje do Palmeiras sobe. É só você pegar o físico dos caras. Quem era o GP, o Watson. Olha o Patrick de Paula, o tamanho do Patrick de Paula, do Danilo. Menino. Perto do que os meninos do Corinthians. Tirando ali o Xavier, o Mantuan, que tem um corpo ali que segura, o restante está tudo se desenvolvendo. A hora que eles chegam na base, quando chega no profissional que vão tomar uma suplementação alimentar, falha muito o Corinthians na base nesse sentido. A molecada não chega muito pronta como chega as do Palmeiras. Para mim tá claro isso, entendeu? Sobre esse elenco em cima do Capê, dizer que eu concordo, né? São muito bons jogadores e eu também acho que não deu liga. Mas você não acha... E que pode dar, a gente não tá falando que não vai dar, sem mas dúvida é que ainda não... A crítica que eu faço para essa montagem do elenco é que é um elenco, na minha visão, um pouco desequilibrado. É muito jogador bom para a mesma posição, e aí muitas vezes tem cara que tem que ficar sentando no banco e poderia ser titular em 10 ou 15 times do futebol brasileiro. E aí você pega um sistema defensivo que não tem tantas opções, o próprio 9 falta, as fichas estão todas no Jô, né? Não falta um pouco de um elenco mais equilibrado nessa montagem? Falta. Assim? Então, eu vou te dar a posição que representa o que você acaba de falar. O meio pro lado esquerdo. O Corinthians tem Juliano, Paulinho e Renato. Os três fazem basicamente hoje a mesma função. E aí você não consegue jogar com os três. O Fernando Lázaro, que era o interino, as costas é mais curta, não tem a costa larga como o Vitor Pereira, tentou encontrar espaço para todo mundo. Deu sorte, pegou um calendário de jogos mais tranquilo contra time do interior, não pegou nenhum grande adversário, pôs até os 5 para jogar. O Vitor Pereira, pegando São Paulo no Morumbi, Palmeiras no Allianz Parque, ele já não conseguiu fazer mais isso. Então ele falou, o Juliano eu vou tirar. Tentou Paulinho e Renato. Agora ele só tá com um. Ele tá chegando à conclusão, os 3 eu não vou conseguir pôr os dois nem 2 ao mesmo tempo, quanto mais os 3. A hora que tiver com o físico em dia, até dá pra colocar. Talvez, por enquanto não. Por não. enquanto não. Então, mas isso que você falou, às vezes tem muito jogador para uma mesma posição e falta em outras. É exatamente isso. Acho que falta esse equilíbrio pro elenco do Corinthians. Além do que, a molecada que subiu, muitos deles estão deixando a desejar e não conseguem repor ali. E eu tenho um conceito de base. Para mim, eu não quero a base do Corinthians, o Neymar na base do Corinthians. Você vai falar, você tá louco? Por que você não quer o Neymar? É claro que se surgir o Neymar, vai ser maravilhoso. O que eu tô dizendo é o seguinte, para mim a base, ela não é para ter craque. A base, para mim, ela serve para você não gastar dinheiro com pé de rato. Uhum. Então, se eu tiver o meu volante que saiu da base e eu não precisar pegar um cara aí no Fortaleza que vai ganhar 500 pau por mês, ou no Ceará, ou no Goiás, e eu vou pagar 100 pau no cara da base e ele vai me dar o resultado igual, para mim a base já serviu. Então, assim, eu não tô falando para você não revelar grandes craques ou não para você contratar, trazer grandes jogadores. Sabe aquele monte de mediano que todo mundo time tem? Se a base te compensar e você não precisar gastar, tá ótimo já. Então, esse eu acho que é um caso que pro Corinthians, cara, falta muito, assim. Peraí, eu vou gastar o dinheiro com o Everaldo, com o Léo Natel. Pô, o Mantuan tá... O moleque tá aí, ele vai ter seus defeitos, mas ele vai gastar muito menos. Ele custou muito menos. E talvez ele vai dar mais. E ainda tem poder de revenda depois. Talvez eu venda. O Everaldo eu não vendo, o Léo Natel eu não vendo. Jonathan Cafu. Ou Jonathan Cafu. Então a base pra mim é isso. E o Corinthians hoje tá tentando colocar essa molecada, mas que também estão se adaptando, também estão entendendo como que é. E não estão chegando tão preparados, por exemplo, como o do Palmeiras. O São Paulo pra mim também, até fisicamente, são mais bem preparados. Tem um jogo que pra mim tá muito emblemático. Essa é uma foto, cara. É o Júnior Tavares, Corinthians e São Paulo, Morumbi 2017. É o Júnior Tavares marcando o Pedrinho. Os dois saíram da base. Parecia que era pai e filho. Por quê? Porque o Pedrinho chega de uma maneira que ele ganhou, inclusive, 5 quilos de massa magra entre 17 e 20 até ele ir embora. 17, 18, 19 e 20. Eu tenho uma montagem lá comigo em casa
que o dia do primeira semana de treino do Pedrinho e o de semana que ele vai embora pro Benfica. O trabalho de 4 anos no profissional, com suplementação alimentar, trabalhos diferenciados e tal, assim, o Pedrinho muda, parece que ele é um outro homem, ele além de a idade, vai avançando e ajuda, mas fisicamente o joelho dele tá maior, a coxa tá maior, o braço tá maior. E isso hoje em dia faz muita diferença. E o Júnior Tavares marcando o Pedrinho parecia pai e filho. Então, a molecada do São Paulo e do Palmeiras sobem hoje, infelizmente, para o Corinthians muito mais bem preparadas psicologicamente, fisicamente, do que as do Corinthians, eu acho. Assim, claro, tem exceções. O Xavier, ele não vai dar, em termos físicos, para ninguém. Ele segura contra qualquer um. Mas eu estou dizendo do macro. A maioria do Corinthians contra a maioria do Palmeiras e do São Paulo chega numa condição pior hoje.